Durante séculos, milhões de pessoas ajoelharam-se diante de uma simples pedra. Rezaram. Choraram. Acreditaram. Mas quase ninguém perguntou o que estava debaixo dela. Agora, a ciência finalmente fez essa pergunta. E a resposta está a abalar o mundo. O que os cientistas encontraram sob o túmulo mais famoso da história não é apenas antigo. É inesperado. É complexo. E pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre este lugar sagrado. Durante muito tempo, o local foi protegido não só pela fé, mas também pelo medo de tocar na história. Qualquer escavação parecia impossível. Demasiado arriscada. Demasiado sensível. Mas algo mudou. Novas tecnologias permitiram olhar sem destruir. Ver sem escavar profundamente. E foi aí que começou a surpresa. Os investigadores começaram com uma pergunta simples: será que o túmulo estava exatamente onde sempre acreditamos? Ou será que camadas de história tinham escondido algo mais antigo por baixo? Para responder, equipas internacionais usaram métodos modernos como radar de penetração no solo e cães 3D. Ferramentas normalmente usadas em grandes obras de engenharia. Não em locais sagrados. O que apareceu nos dados deixou todos em silêncio. Por baixo da estrutura visível hoje, existem camadas de construção muito mais antigas. Muros. Superfícies de pedra. Marcas de atividade humana que não pertencem a uma única época. Isto mostra que o local foi usado, modificado e reconstruído várias vezes ao longo de centenas de anos. Não é apenas um túmulo isolado. É um ponto central de história contínua. E aqui está a parte mais chocante. Algumas dessas estruturas parecem datar do século I, exatamente o período associado à crucificação e sepultamento de Jesus. Isto não prova milagres. A ciência não faz isso. Mas confirma algo poderoso: o local venerado hoje não foi escolhido ao acaso séculos depois. Há sinais reais de que a tradição pode estar ligada a um lugar autêntico. Para os cientistas, isto é enorme. Para os historiadores, é ouro puro. E para milhões de crentes, é profundamente emocional. Mas a descoberta não responde tudo. Pelo contrário, abre ainda mais perguntas. Por que há tantas camadas? Quem construiu primeiro? Por que foi este lugar preservado, mesmo quando Jerusalém foi destruída e reconstruída várias vezes? E o que mais pode estar escondido mais fundo? É aqui que a história deixa de ser apenas passado e se torna presente. Porque cada nova descoberta mexe com crenças, livros, documentários e até debates modernos sobre fé e ciência. E isto é só o começo. Animação 3D a mostrar camadas do solo a serem reveladas lentamente, com linhas do tempo sobrepostas e luz a destacar estruturas antigas. Durante centenas de anos, este lugar esteve à vista de todos. Peregrinos entravam. Saíam. Rezavam. Mas escavar? Isso era impensável. Não por falta de curiosidade científica, mas por causa de algo muito mais delicado: equilíbrio. Um equilíbrio frágil entre fé, política, história e poder. Jerusalém não é uma cidade comum. Cada pedra tem dono. Cada metro quadrado tem significado. Igrejas cristãs, autoridades locais, comunidades religiosas e governos estrangeiros partilham responsabilidades. Qualquer alteração pode causar tensão. Ou pior, conflito. Por isso, durante séculos, a regra foi simples: não mexer. Mesmo quando arqueólogos levantavam dúvidas sérias. Mesmo quando surgiam novas teorias históricas. Mesmo quando a tecnologia avançava. A resposta era quase sempre a mesma: não é o momento certo. Mas o tempo passou. E a ciência também mudou. No século XXI, algo novo surgiu. Ferramentas capazes de ver através da pedra sem partir nada. Sem retirar solo. Sem tocar diretamente nas estruturas sagradas. Radar de penetração no solo. Cães a laser. Modelos digitais de alta precisão. Pela primeira vez, os cientistas podiam estudar o que estava escondido sem violar o local. Ainda assim, não foi fácil.
Antes de qualquer análise, foram necessários anos de negociações silenciosas. Reuniões fechadas. Autorizações limitadas. Horários controlados. Tudo feito longe dos olhos do público. Nada podia parecer uma escavação tradicional. Nada podia soar a profanação. E há outro detalhe importante. Jerusalém foi destruída e reconstruída várias vezes. Romanos. Cruzados. Impérios. Cada época deixou marcas. Isso significa que escavar sem cuidado pode apagar pistas para sempre. Um erro, e séculos de história desaparecem. Por isso, os cientistas tiveram de ser pacientes. Extremamente precisos. Trabalharam milímetro a milímetro. Noite após noite. Muitas vezes, apenas algumas horas de trabalho eram permitidas por dia. E quando os primeiros dados começaram a surgir, o silêncio foi total. Nada foi anunciado de imediato. Nenhuma manchete. Nenhuma conferência de imprensa. Os investigadores sabiam que qualquer palavra mal interpretada podia incendiar debates religiosos e políticos em todo o mundo. Primeiro, era preciso confirmar. Depois, reconfirmar. E só então, falar. Esta demora não foi medo. Foi responsabilidade. Porque em Jerusalém, ciência não vive sozinha. Ela caminha lado a lado com crença, memória e identidade. Um passo em falso pode mudar muito mais do que um livro de história. E talvez seja por isso que esta descoberta é tão poderosa. Não aconteceu às pressas. Não foi sensacionalismo. Foi o resultado de séculos de espera, tecnologia moderna e respeito absoluto por um dos lugares mais sensíveis do planeta. Mas agora que a porta foi entreaberta, a pergunta é inevitável. Se demorou tanto tempo a começar, o que mais ainda não vimos? Imagens aéreas lentas de Jerusalém ao amanhecer, sobreposição de mapas antigos e modernos, com linhas a mostrar camadas históricas da cidade. Se este tipo de descoberta te fascina, subscreve o canal agora e escreve nos comentários: a ciência deve ir mais longe nestes lugares sagrados ou parar aqui? Durante séculos, a única forma de descobrir o que estava escondido debaixo deste lugar sagrado seria escavar. Quebrar pedra. Remover camadas. Alterar tudo. Mas desta vez, a ciência fez algo diferente. Em vez de tocar, decidiu olhar através. E isso mudou completamente o jogo. Pela primeira vez na história, os cientistas conseguiram ver o que estava enterrado ali, sem mover uma única pedra. Tudo começou com uma pergunta simples, mas poderosa. E se pudéssemos observar o subsolo como se fosse transparente? A resposta veio com tecnologia que parece saída de um filme de ficção científica. Uma das ferramentas-chave foi o radar de penetração no solo. Este sistema envia ondas para o chão e analisa como elas regressam. Cada material responde de forma diferente. Rocha. Terra. Espaços vazios. Muros antigos. Tudo deixa uma assinatura única. O resultado não é uma fotografia comum. É um mapa invisível. Um desenho feito de sinais. E quando os cientistas começaram a juntar esses sinais, surgiu algo impressionante: formas geométricas claras. Linhas direitas. Superfícies planas. Nada disso acontece na natureza por acaso. Mas o radar foi só o começo. Cães a laser de altíssima precisão permitiram criar modelos digitais em 3D do interior e do subsolo. Cada fissura. Cada irregularidade. Tudo medido ao milímetro. Depois, softwares avançados combinaram esses dados com informações históricas. Textos antigos. Mapas romanos. Registros medievais. E foi aí que as peças começaram a encaixar. As camadas subterrâneas correspondiam a diferentes períodos da história. Algumas estruturas estavam alinhadas com práticas funerárias do século I, outras mostravam reconstruções feitas séculos depois. Isto confirmou algo crucial: o local não foi inventado muito tempo depois. Ele foi preservado, adaptado e protegido ao longo das eras. Outro detalhe fascinante foi a descoberta de espaços vazios onde não se esperava encontrar nada. Pequenas cavidades.
corredores selados. Áreas que parecem ter sido fechadas de propósito. Os cientistas ainda são cautelosos. Não fazem grandes afirmações. Mas reconhecem que estes espaços levantam novas questões. Por que alguém fecharia essas áreas? O que estava lá dentro? E por que razão nunca mais foram abertas? O mais impressionante é que tudo isto foi feito sem danificar o local. Nenhum martelo. Nenhuma pá. Apenas ondas, luz e dados. Um exemplo perfeito de como a ciência moderna pode respeitar o passado enquanto o estuda. Para o público, isto muda tudo. Já não estamos a falar de teorias vagas ou suposições baseadas apenas em textos antigos. Estamos a falar de provas físicas, analisadas com tecnologia usada em engenharia, exploração espacial e grandes infraestruturas. E se isto foi possível aqui, imagine o que mais pode ser revelado noutros locais históricos pelo mundo. Animações a mostrar ondas de radar atravessar o solo, transformando-se num modelo 3D com camadas históricas destacadas em cores diferentes. Durante muito tempo, os dados eram apenas sinais. Linhas. Sombras digitais. Mas houve um momento específico em que os cientistas pararam. Olharam uns para os outros. E perceberam que aquilo não era apenas mais uma camada antiga. Era algo diferente. Algo que não devia estar ali. Algo que mudava completamente a história do local. O gancho é simples. O que está debaixo do Santo Sepulcro não é apenas um túmulo. Os cães revelaram uma base de pedra talhada diretamente na rocha-mãe. Não uma construção qualquer, mas uma superfície preparada com intenção clara. Ao redor, marcas de cortes antigos. Técnicas conhecidas do período romano do século I, exatamente o tipo de trabalho usado em sepulturas judaicas daquela época. Isto é crucial. Porque durante anos, alguns historiadores disseram que o local atual era simbólico. Um lugar escolhido séculos depois apenas por tradição. Mas esta base rochosa conta outra história. Ela mostra que ali existia, de facto, uma área funerária real, ativa no período correto. E há mais. Por cima dessa rocha original, os cientistas identificaram várias fases de reconstrução. Cada uma corresponde a um momento histórico conhecido. Primeiro, uma proteção simples. Depois, estruturas mais complexas. Mais tarde, reforços após destruições causadas por guerras e invasões. Isto significa que, mesmo quando Jerusalém foi arrasada, este ponto específico foi sempre marcado, lembrado e reconstruído. Nada disso acontece por acaso. Outra descoberta surpreendente foi a orientação do túmulo original. Ele segue padrões religiosos judaicos da época, não cristãos posteriores. Isto é importante porque mostra que o local não foi adaptado para se encaixar numa narrativa futura. Ele já existia antes dessa narrativa ganhar forma. Os investigadores também encontraram resíduos minerais e restos de argamassa antiga que ajudaram a datar cada fase. Tudo bate certo com os períodos históricos conhecidos. Não há saltos estranhos no tempo. Não há lacunas inexplicáveis. Para a ciência, isto é raro. Normalmente, locais tão antigos têm partes confusas, misturadas, difíceis de interpretar. Aqui, a história parece quase organizada. Como se alguém tivesse feito questão de nunca deixar este lugar desaparecer. E isso levanta uma pergunta poderosa. Quem decidiu, logo no início, que este ponto tinha de ser preservado a todo custo? Os cientistas são claros. Eles não dizem que provaram a fé. Mas dizem algo talvez ainda mais forte: o local venerado hoje está firmemente ligado a um espaço real, histórico, usado exatamente no tempo certo. Para muitos, isto não muda a crença. Ela já existia. Para outros, muda tudo. Porque pela primeira vez, fé e ciência não estão em lados opostos. Estão a olhar para o mesmo ponto, e a concordar mais do que nunca. Reconstrução digital em camadas, mostrando a rocha original do século I, seguida pelas reconstruções ao longo dos séculos, com datas a surgir suavemente no ecrã. Quando a notícia começou a espalhar-se, a reação foi imediata. Não apenas em universidades ou museus, mas em casas, igrejas e redes sociais por todo o planeta.
Porque esta descoberta toca num ponto sensível. Ela não vive apenas nos livros de história. Vive no coração de milhões de pessoas. Para alguns crentes, os dados científicos foram recebidos como confirmação. Não da fé em si, mas da base histórica dessa fé. A ideia de que o local venerado há séculos não é simbólico, mas real, fortaleceu convicções antigas. Para estas pessoas, ciência e fé não estão em guerra. Estão a caminhar lado a lado. Mas para outros, o desconforto foi claro. Há quem tema que a ciência vá longe demais. Que ao analisar cada pedra, cada camada, algo sagrado se perca. Não fisicamente, mas espiritualmente. A pergunta surge sempre: até que ponto devemos investigar o que é considerado divino? Do lado científico, a posição é cautelosa. Os investigadores repetem a mesma frase vezes sem conta: não estamos a provar milagres. O que eles fazem é reconstruir contextos, datas, usos humanos. Eles falam de probabilidade histórica, não de crença. E é exatamente aí que nasce o conflito. Porque a fé não precisa de provas físicas. Ela existe sem elas. Já a ciência vive delas. Quando estas duas formas de ver o mundo se encontram no mesmo local, a tensão é inevitável. Os historiadores, por sua vez, estão no meio. Muitos afirmam que esta descoberta obriga a reescrever partes importantes da narrativa sobre os primeiros séculos do cristianismo. Não no sentido religioso, mas social. Quem protegeu o local? Quem transmitiu a sua importância geração após geração, mesmo durante períodos de perseguição? Isso sugere algo poderoso, uma memória coletiva muito forte, mantida viva muito antes de o cristianismo se tornar uma religião dominante.